Liturgia do dia 6 de junho de 2023. Memória de São Norberto. Primeira leitura. Leitura do livro de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede por cima de mim havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 111. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Apesar de ser fiel à lei, Tobit nem sempre recebeu de Deus a correspondente recompensa. Foi mesmo submetido a duras provações. Tiraram-lhe todos os bens e o rei procurava matá-lo. A última grande provação foi a da cegueira, que durou 4 anos, e o sujeitou ao escárnio e às críticas da própria esposa. É claro o paralelismo com a figura de Jó. São Jerônimo diz que ambos são exemplos de paciência, de humildade e de mansidão, de fé e de temor de Deus no meio das humilhações e abatimentos. É o que frequentemente acontece com o justo na provação. A dor da desgraça junta-se à da solidão e surge a tentação. Terá sido inútil ser fiel? Os amigos que deviam apoiá-lo também se colocam contra ele. Mas é nesses momentos que se verifica a solidez da fé e a força da paciência. A paciência é a virtude da rocha. Pode ser pisada, martelada, mas não se deixa modificar. Assim é a fé de Tobit. Por isso morrerá em paz e cheio de anos. O livro de Tobit ainda não conhece a ressurreição dos mortos. No Evangelho, alguns fariseus e partidários de Herodes, que se consideravam nacionalistas, mas colaboravam com os romanos, fingindo sinceridade, fazem a Jesus uma pergunta que é uma armadilha. Queriam embaraçá-lo, tornando-o mal visto pelas autoridades romanas e pela multidão. Jesus evita a armadilha e aproveita a ocasião para oferecer um importante critério para a vida cristã. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus e César não se opõem, nem se colocam no mesmo nível. O primado de Deus não retira ao Estado os seus direitos. O cristão deve obedecer a Deus, mas também aos homens. Em qualquer caso, obedece por causa de Deus e não por causa dos homens, porque toda autoridade humana tem as suas raízes no eterno. Este princípio está na origem da liberdade de consciência, afasta da idolatria do poder, leva a acolher a soberania da Igreja, mas também a do Estado. Esta mensagem de liberdade surpreende os adversários de Jesus. Ficaram admirados com ele. A opção a fazer não é entre Deus e César, mas entre Deus e todo o movimento humano, ainda que chamado libertador, ainda que seja o dos zelotas. Os movimentos libertadores, mais cedo ou mais tarde, pretendem tornar-se absolutos. É por isso que o profeta mantém a devida distância em relação a eles. Impressiona-nos a atitude de um homem como Tobit, que, atingido pela cegueira, agradece a Deus. Na desgraça da cegueira que o tinha atingido, Tobit deu graças ao Senhor todos os dias da sua vida. É a atitude do verdadeiro crente na provação. Em vez de se escandalizar com Deus, continua a dar-lhe graças, porque sabe que o Senhor não o abandona e continua a enchê-lo de bens. Quantas vezes vemos à nossa volta pessoas boas que sofrem duramente? Quantas vezes nós mesmos mergulhamos na dor? Diante das nossas reações de murmuração e revolta, diante dos nossos gritos de desânimo e de angústia, diante do vacilar da nossa fé, a resposta de Tobit desconcerta-nos. As suas palavras soam como se fosse uma música de outro mundo. Deu graças ao Senhor. Os amigos riem-se dele, a mulher insulta-o, a cegueira incapacita-o. A incompreensão e a zombaria dos vizinhos atormentam-o, mas Tobit bendiz a Deus. Tobit é a figura de Jesus, que na última ceia antes da sua paixão bendiz o Pai ao tomar o pão, que estava para se tornar seu corpo entregue por nós. Jesus reconheceu na paixão um dom do Pai. Depois de Jesus, cada provação é uma possibilidade.
uma ocasião de amor e de união a todos os que sofrem. Por isso é justo que se dê graças a Deus pelo amor que nos quer comunicar. A resposta de Jesus à pergunta insidiosa dos fariseus é simultaneamente simples e complexa, podendo explicar-se de várias maneiras. Hoje, sublinho o sentido de coerência que Jesus quer ensinar aos adversários, que apenas procuravam uma ocasião para o acusar. Trazei-me um denário para eu ver, diz Jesus. Trouxeram-no. Assim mostraram que eles mesmos usavam a moeda romana, negociando e obtendo lucros com ela. Estavam, pois, comprometidos com a estrutura criada pelo poder dos pagãos. Por isso deviam pagar os impostos. Ao recusar o pagamento, faziam-no por motivações religiosas, com pretextos religiosos, ou simplesmente pelo desejo de independência dos romanos. Mas Jesus evidencia-lhes a incoerência. Se aceitam a imagem de César para o que lhes interessa, deverão aceitá-la também para pagar os impostos. Dai a César o que é de César. Mas logo acrescenta: dai a Deus o que é de Deus. O fundamental é dar a Deus o que a Deus pertence. Mas isso não exclui os outros deveres. Na vida social, na vida civil, nem tudo é lógico e coerente. Os cristãos hão de ter coragem para recusar situações e leis que não correspondem ao bem dos cidadãos, mas também hão de contribuir leal e retamente para o bem do país e das pessoas, mesmo quando perseguidos. Assim participam na bondade de Deus. Hoje a Igreja faz memória a São Norberto, o apóstolo da Eucaristia. Norberto nasceu numa família de nobres por cerca do ano 1080, em Genepe ou Xanten, no norte da Renânia, atual Alemanha. Ainda criança, foi apresentado ao capítulo da Catedral de São Vítor, em Xanten, onde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V, notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando-o como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Ali Norberto viveu uma vida mundana. No ano 1115, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelo país pregando a palavra de Deus, denunciando os abusos dos clérigos e reconciliando inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto o retratam com o livro dos Evangelhos e um ramo de oliveira representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto solicitou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calixto II o encorajou a fundar uma comunidade religiosa na diocese de Laon, no norte da França. Ali, no vale desolado e de difícil acesso de Prémontré, no norte da França, na noite de Natal do ano de 1121, Norberto fundou sua ordem religiosa, a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho, tornando-se um dos mais ávidos reformadores do seu tempo. A comunidade era marcada pela vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas, acima de tudo, pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitária retratado na regra de Agostinho. Embora relutante, em 25 de julho de 1126, Norberto foi ordenado arcebispo de Magdeburgo e deixou a liderança de sua ordem aos cuidados de Hugo de Fosses,
para trabalhar no pastoreio desta vasta arquidiocese na fronteira nordeste do Sacro Império Romano-Germânico. Durante seus anos como arcebispo, Norberto lutou energicamente pela liberdade da Igreja em relação aos príncipes e provou-se como ardente defensor do Romano Pontífice. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II e no retorno do Papa Inocêncio II à Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos e viagens, Norberto retornou a Maderburgo, onde morreu em 6 de junho de 1134. Como apóstolo da Eucaristia, a reverente contemplação de Norberto fixa-se no ostensório em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreram no contexto do santo sacrifício da missa. Milagres de cura, de exorcismo e de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar a missa antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era a sua fé no poder da Eucaristia. No início de sua conversão, quando ele abriu mão de literalmente tudo o que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente. Embora não fosse uma prática comum na época, um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas nos domingos. O ostensório realmente só entrou em uso muito tempo depois, mas durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística da tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. São Norberto, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Norberto e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fizestes do bispo São Norberto fiel ministro da vossa Igreja pela oração e zelo pastoral, concedei por suas preces que o vosso povo encontre sempre pastores segundo o vosso coração, que o alimentem para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.